Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos a mais um encontro da série psicológica Joana de Ângeles. Hoje o nosso tema já está aí para todo mundo ver, a conquista da plenitude pela gratidão. Minha gente, antes de mais nada, dando as boas-vindas, desejando paz e serenidade para todos nós vamos agora dar alguns avisos curtinhos. Não se esqueçam de contribuir, quem não o fez ainda, com a campanha da Cesta de Natal. Lá pelo site do GAEB, a gente encontra, dentro do site, a campanha. Lá tem o link, tudo fácil, né, para você acessar lá o número do Pix, que é o CNPJ do GAEB, e contribuir com qualquer valor, tá certo? O valor da cesta esse ano está estimado em R$100, mas você não podendo contribuir com 100, contribua com o que puder, mais ou menos. E não se esquecer também da participação no culto cristão no lar, virtual, todas as quartas-feiras, às 20 horas. Nós estaremos todos juntos lá novamente. Na sexta-feira, nós temos também as palestras públicas virtuais, no mesmo horário, às 20 horas. Aos domingos, temos a palestra oferecida pelo grupo dos pais, grupo de pais da Mocidade Espírita, sempre às 10 horas da manhã de domingo, de cada domingo. E outras atividades, que são várias, eu não vou falar de todas aqui, a gente pode obter detalhes, informações detalhadas também no site, no Facebook, no Instagram. Todas elas estão publicadas lá, tá certo? Em razão da lei de proteção de dados, quem não quiser que a sua imagem seja eventualmente publicada através do canal do GAEB no YouTube, que mantenha sua câmera desligada. Mas isso não impede você de participar. Você pode abrir o microfone, quando for o caso, e fazer sua participação. E, nesse momento, então, nós vamos unir os nossos pensamentos numa atitude de gratidão, elevando o nosso sentimento de reconhecimento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, expressando essa gratidão por este momento, pela vida, por todas as bênçãos, especialmente aquelas que não somos ainda capazes de perceber e nem por isso deixamos de recebê-las. Beneficiados que somos a todo instante pelo amor e pela misericórdia infinita do Criador. Obrigado, estamos agradecidos também pela presença dos benfeitores amigos, os prepostos do Cristo, que nos guiam, nos orientam, nos inspiram e estão sempre conosco, nos auxiliando de diversas formas. Por tudo isso e por muito mais, nós agradecemos a Deus, Jesus e a esses benfeitores amigos. Na certeza da presença deles é que damos por iniciada, então, a nossa atividade de estudos desta noite, dizendo graças a Deus. Agora nós vamos passar a palavra para o Eurípides, que cuida da primeira parte do encontro de hoje, e logo em seguida os comentários, e depois a segunda parte comigo. Eurípides, é com você, meu amigo. Muito obrigado, Lelis. Então, caros irmãos e queridas irmãs, boa noite a todos. Como o Lelis falou, está aí no slide, o tema de hoje é a conquista da plenitude pela gratidão. E está aí na primeira página, do lado direito, uma frasezinha, né, de Paulo, quando ele mandou a carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 15, quando ele diz: e sede agradecidos. E é importante nós sermos agradecidos por tudo que acontece conosco. E vamos ver isso durante a nossa fala, a fala do Lelis, no estudo de hoje. E Joana de Ângeles também coloca, nos traz um trecho lá do capítulo 4, do livro Psicologia da Gratidão, quando diz: o homem e a mulher que se identificam imortais têm perspectivas de alcançar a plenitude. Alcançar a plenitude é legitimar, gente, a própria história. É estar feliz com as próprias escolhas, é saber o que quer,
e correr atrás disso. Ninguém, né, nada chega para nós de mão beijada. É preciso uma vontade ativa, é preciso que realmente saiamos à refrega, à luta, ao trabalho, para que consigamos os nossos objetivos, para que consigamos as nossas realizações. Então, para alcançar o tão almejado estado de plenitude e felicidade, é preciso mais que ter uma vida exterior organizada. É necessário alcançar um estado de equilíbrio interior, né, que independa da estabilidade do mundo exterior. Então, a gratidão, gente, ela enriquece de paz e de alegria todo aquele que a cultiva, nos fala a mentora nesse livro, Psicologia da Gratidão. Você sabia que viver agradecido por tudo traz felicidade? Isso mesmo. Quanto mais grato você for ao que lhe fazem, mais feliz você fica. Essa conclusão é do Dr. Robert Amos, psicólogo e professor da Universidade da Califórnia. Então, a gratidão, gente, a Deus e às pessoas não nos isenta de enfrentarmos as vicissitudes da vida, de forma alguma. Mas com ela, né, com a gratidão e o reconhecimento, nós aprendemos a aceitar melhor as coisas. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no último capítulo 28, e por coincidência também o item 28, Allan Kardec insere um importante texto sobre o assunto, lembrando o quanto temos de ser gratos a Deus por tudo o que recebemos na vida. Portanto, a psicologia da gratidão torna-se um instrumento hábil nesse eixo ego-self, devendo ser vivenciada em todos os momentos da existência corporal, como um roteiro mesmo, um roteiro de segurança para a conquista da sua realidade, ou seja, da nossa plenitude. Então, Joana de Ângeles irá nos dizer, no capítulo 1 do livro Psicologia da Gratidão. Entre os sentimentos nobres que caracterizam o ser psicológico maduro, a gratidão destaca-se como um dos mais relevantes. Vejam bem o que a mentora fala aqui. Então, gratidão, gente, é uma atitude de amadurecimento psicológico nosso. Será que já temos intrínseco, né, dentro de nós, o sentimento da gratidão? Que corresponderá ao ser psicológico maduro? Então, são questionamentos que servem como reflexão para cada um de nós. Então, a gratidão, ela deve transformar-se em hábito natural no comportamento maduro de todos nós. É o que nos fala a mentora lá no capítulo 3 do livro Psicologia da Gratidão. Segundo a ciência, a gratidão é um dos principais gatilhos da felicidade. Né? Falamos na sexta-feira, na nossa simples palestra, simplória palestra, sobre a conquista da felicidade. Então, a gratidão é um dos gatilhos da felicidade. Nos auxilia na conquista da felicidade. Quando se é grato, nunca se experimenta, de maneira geral, nenhum tipo de decepção ou queixa, porque nada se espera em resposta ao que se realiza. Então, guardemos que a busca da autorrealização é alcançada, gente, a partir do momento em que a gratidão exerce o seu predomínio no self, no ser eterno que somos, sem nenhuma sombra perturbadora, e constituindo-se, então, de uma sublime bênção de Deus. Quem acolhe um benefício com gratidão, paga a primeira prestação da sua vida. Essa frase é de Sêneca, né, que foi um filósofo, escritor e político romano. Ele foi chamado de o mestre da retórica, foi o principal representante do estoicismo durante o Império Romano. O verbete gratidão vem do latim gratia, que significa literalmente graça ou gratus, que se traduz como agradável. Por extensão,
significa reconhecimento agradável por tudo quanto se recebe ou lhe é concedido, ou nos é concedido. Vale enfatizar, inicialmente, que o sentimento de gratidão nem sempre é equivalente ao ato de agradecer, pois o agradecimento ele pode ser polido, gentil, mas também pode ser bastante mecânico. Ou seja, muitas pessoas ficam gratas só de boca, não de sentimento, não de verdade. É mais para cumprir uma norma, né? um roteiro, né? Que manda aí o bom costume. Portanto, a gratidão, gente, exige mais. A gratidão exige percepção acordada, vamos dizer assim, que se surpreende e reconhece que naquela circunstância há um valor adicional, algo imprevisto, que é motivo de quê? É motivo de sincero contentamento. O professor Antônio Sampaio da Nova, professor universitário, né, português, muitos de vocês já devem ter ouvido falar dele, doutor em ciências da educação e história moderna e contemporâneo, num discurso tempos atrás que ele fizera na UNB, falou sobre o tratado sobre a gratidão de São Tomás de Aquino, que muitos de vocês devem conhecer. Então, esse tratado, gente, tem 3 níveis de gratidão. Um nível superficial, um nível intermediário, né, e um nível profundo. O nível superficial é o nível do reconhecimento intelectual, do nível cerebral, do nível cognitivo do reconhecimento. O segundo nível é o nível do agradecimento, do dar graças a alguém por aquilo que esse alguém fez por nós. E o terceiro nível, mais profundo do agradecimento, é o nível do vínculo, é o nível dos sentirmos vinculados e comprometidos com essas pessoas, segundo o Póvoa. Então, a ciência da gratidão surge como a mais elevada expressão do amadurecimento psicológico de todos nós, né? Que nos impele, nos propele à vivência do sentimento, desse sentimento enobrecido. A gratidão é não apenas a melhor das virtudes, mas a mãe de todas as outras. Já nos dissera Cícero. Cícero foi um dos mais importantes filósofos da Roma Antiga. Agradecer, portanto, significa o quê? Inebriar-se, saturar-se, gente, encher-se de quê? De emoção lúcida e consciente da nossa realidade existencial. Mas não somente pelo que se recebe, também pelo que se gostaria de conseguir, assim como pelo que ainda não se é, né, emocionalmente. Joana nos traz nesse trecho lá do livro Psicologia da Gratidão, quando ela trata dessa questão da gratidão, da psicologia da gratidão, que um grande desafio para o entendimento profundo do significado da gratidão é saturarmos das emoções lúcidas e conscientes da nossa realidade existencial. Estamos aqui vivendo o contexto, nesse contexto, temos que encarar tudo de frente, né? Com vontade ativa, em busca da felicidade real. E se analisarmos detidamente, chegaremos à conclusão de que a vida, gente, nos oferece muito mais motivos para agradecer do que para reclamar. Agradecer faz bem à saúde integral de todos nós, né? Que o indivíduo que agradece, que tem uma saúde integral, né, ele se sente mais aberto à sintonia com o plano superior da vida, em contato com os amigos espirituais. Sábio é aquele que não chora pelas coisas que não possui, mas rejubila com as que já tem. Sábio é aquele que não chora pelas coisas que não possui, mas rejubila com as que já tem. Essa frase é de Epíteto. Epíteto foi um filósofo grego pertencente à escola estoica, né, que viveu a maior parte de sua vida como escravo romano. O significado da gratidão, né? Continuando. Agradecer o bem que se frui, assim como o mal que não aconteceu ainda, e, particularmente, quando suceda, fazer o mesmo, tendo em vista que somente ocorre o que é necessário para o processo de crescimento espiritual,
conforme programado pela lei de causa e efeito. É o que nos fala a mentora lá no capítulo 1 do livro Psicologia da Gratidão. Estamos sujeitos, caros irmãos e queridas irmãs, à lei de ação e reação, à lei de causa e efeito. E tudo que se nos acontece é consequência de quê? É consequência do uso do nosso livre-arbítrio. O Marlon Reikdo, psicólogo do Paraná, né, participante ativo aí no estudo da série psicológica Joana de Ângeles, com alguns livros escritos, aquele livro Cultivo das Emoções, muito bom, que nós indicamos para vocês, é dele. Então, no capítulo 1 desse livro, Psicologia da Gratidão, com base nesse capítulo 1, ele nos fala sobre os 3 níveis da gratidão. Vejam bem os níveis. O primeiro nível, ser grato pelo bem que te chega. Por exemplo, gente, ser grato pela família, pelo trabalho, pela saúde, pela doutrina espírita maravilhosa, pela possibilidade de estudar, pela natureza que está em nosso derredor, por ter o que comer, por poder ouvir, pela reencarnação, pelos amigos, pelo lar que nós temos. Então, eu queria, nesse momento, que durante 30 segundos, vocês fizessem o seguinte. Pare, né? Para que pensem, eu quero que vocês pensem no que vocês têm motivo de agradecer, de serem gratos, nesse primeiro nível. Pense um pouquinho o que vocês têm de agradecer dentro desses exemplos de outros que vocês terão, por ser grato pelo bem que te chega. São muitos? Segundo nível, nos fala Marlon Reikdal, ser grato pelo mal que não te chega. Se o primeiro é ser grato pelo bem que te chega, o segundo nível é ser grato pelo mal que não te chega. Por exemplo, ser grato por não ter chegado até a mim, né? Acidentes, violência urbana, que acontece a todo momento aí, né? Assaltos, enfim. Doenças, guerra, que tem tanto em outros países, né? A fome, que tem principalmente nos países africanos, a desumanidade, a miséria, a privação cultural, a privação social, as catástrofes naturais, o terrorismo, a violência. Então, ser grato pelo mal que não te chega. Pensem durante 30 segundos se vocês foram gratos, né? Por um mal que poderia ter ocorrido em sua vida e não aconteceu. Com certeza, 1000 coisas aparecem na nossa mente, né? O terceiro nível, segundo o Marlon Reikdal, é ser grato pelo mal que te chega. Ora, ser grato pelo mal que me chega, por exemplo, gente, os sofrimentos, os conflitos, as dores, crises, as provações, expiações, que faz parte da etapa evolutiva do orbe e de todos quantos aqui estamos, estagiando, rumando para planos mais elevados. Daí devemos aceitar o sofrimento, sabendo que ele nos fará crescer. Mas devemos, igualmente, trabalhar por nos libertar dele. É que nos deixa bem claro a Joana de Ângeles, lá no terceiro livro da série psicológica, Plenitude. Ela trata com profundidade sobre a origem, sobre a causa, sobre o meio de nos libertar do sofrimento. Então, não é a felicidade que nos torna gratos, mas a gratidão que nos torna felizes. Essa frase é de Martin Seligman. Martin Seligman, né, é um psicólogo norte-americano, professor da Universidade da Pensilvânia, ex-presidente da Associação Americana de Psicologia e autor de contribuição significativa na área da psicologia positiva. Aquele livro, ele é autor do livro Felicidade Autêntica. Esse livro é dele. Então, gente, pensem, será que eu tenho agradecido pelo mal que me chega? Tem motivo de agradecer, eu tenho motivo de agradecer, de ser grato pelo mal que me chega? A partir do momento que se nos interiorizamos, entendemos o porquê de estarmos aqui, de onde viemos, para onde iremos, a causa de estarmos aqui nessa gleba de dores, que ao mesmo tempo é uma escola belíssima de aprendizado para todos nós, de crescimento, onde mutuamente podemos nos auxiliar,
nós entendemos, com certeza, que o sofrimento que se nos aparece é causado por mim mesmo, por nós mesmos. Porque Deus não é injusto, ele não deixaria sofrer uns e outros não. Ele possui a misericórdia, ele é o ser supremo, a causa primária de todas as coisas. E entendendo isso, a gente tem que agradecer o sofrimento que se nos cega, mas não sermos coniventes com ele, de forma alguma. Nós temos que encontrar mecanismos para nos libertar do sofrimento. A psicologia da gratidão deve ser vivenciada em todos os momentos da existência corporal. Filha do amadurecimento psicológico, enriquece de paz e de alegria todo aquele que a cultiva. Então, a gratidão, gente, deve ser vivenciada não somente hoje, ou amanhã, ou depois de amanhã, mas durante toda a nossa estada aqui na crosta terrestre. Vale ressaltar que a reclamação nos fecha para a sintonia com o auxílio superior. Já a gratidão, ela facilita essa sinergia com aqueles que aspiram à harmonia e ao equilíbrio dela decorrente. Eu queria propor a vocês um trato. Sabemos que no dia temos o quê? 3 períodos, né? Claramente delimitados. Nós temos a manhã, a tarde e a noite. Vamos assumir, a partir de hoje, o compromisso de agradecer pelo menos uma vez em cada período do dia? O que vocês acham? Vamos agradecer pela manhã, ao acordar, né? Cada dia é como se fosse uma nova encarnação. À tarde, quando almoçarmos, ou olharmos o crepúsculo, ou ainda estivermos no trânsito, que nos oferece o ensejo de desenvolver várias virtudes, tais como a paciência, a tolerância, a indulgência, né? E agradecemos também ao final da noite, por mais um dia repleto de oportunidades e desafios para o aprendizado constante, né? Então, pelo menos 30 dias, vamos agradecer, sermos gratos 90 vezes, não é mesmo? O PhD em Psicologia da Personalidade, o professor da Universidade da Califórnia e autor do livro Agradeça e Seja Feliz, Robert Amos, estudando os efeitos da gratidão na vida das pessoas, pontuou algumas vantagens na qualidade de vida daqueles que desenvolveram a gratidão como hábito. Dentre esses benefícios, ele destacou o seguinte: fortalecimento do sistema imunológico. Então, se formos gratos e praticarmos a gratidão, teremos um fortalecimento do nosso sistema defensivo do nosso organismo. Redução da depressão e do estresse. Maior entusiasmo, energia, otimismo e felicidade. Superior qualidade de sono. Despertar mais agradável e com maior disposição. Diminuição da pressão arterial. Vida social mais ativa e prazerosa. Menor apego a emoções tóxicas, como rancores, ressentimentos, desilusões, medo, inveja. Menos queixas de dores e mal-estares. Redução significativa nas sensações de isolamento e solidão. Então, essas 10 são os benefícios, segundo o Dr. Robert Amos. Assim, expresse, gente, sua gratidão. Expressemos a nossa gratidão. Enalteçamos e reconheçamos aquilo que recebemos. Agradeçamos pelos detalhes que fizeram a imensa diferença na nossa vida. Todo aquele, gente, que é grato, que compreende o significado da gratidão real, goza de saúde física, emocional e psíquica, porque sente a alegria de viver, compartilha de todas as coisas, é membro atuante na organização social, é criativo, é jubiloso. É o que nos fala Joana de Ângeles, lá no capítulo 1 desse livro. Podemos inferir desse trecho da Joana, gente, que a gratidão, ela se reveste de conteúdo psicoterapêutico, ou seja, tanto conteúdo profilático, preventivo, como terapêutico, curador. A gratidão, gente, é uma bênção de valor desconhecido, mas já se sabe que se reveste de quê? De conteúdo psicoterapêutico, de grande valia para todos nós. Joana de Ângeles nos diz que a gratidão
filha dileta do amor sábio, enriquece a vida de beleza e de alegria, porque com a sua presença tudo passa a ter significação enobrecida. Diz ainda que o sentimento da gratidão deve sempre estar desacompanhado da expectativa de qualquer forma de retribuição, sequer de um olhar, de um sorriso, que expressariam o quê? Reciprocidade. E Allan Kardec dedica todo um capítulo a nos informar, a nos ensinar, nos esclarecer sobre essa questão de não esperar paga alguma, né? A praticar as boas obras sem esperar retribuição, que é o capítulo 13 do Evangelho, não saiba, né, a vossa mão esquerda, o que dê a vossa mão direita, não esperar retribuição com a esmola dada, por exemplo, né? Então, temos que fazer as boas obras, temos que auxiliar o próximo, mas por entender que é um irmão meu, que precisa do meu arrimo, do meu auxílio, que estamos juntos a caminho. Então, ela nos diz que o sentimento da gratidão deve sempre estar, né, desacompanhado dessa expectativa. A gratidão também, gente, deve transformar-se em quê? Em hábito natural, no comportamento maduro de todos nós. Será que nós temos o hábito da gratidão? Quem é grato, naturalmente, é abençoado pela felicidade, né? Pela saúde, esparzindo que as ondas de júbilo que o envolve, contaminando todos aqueles que se lhe acercam. Tem tantas pessoas assim, né? Tem certas pessoas que a gente chega perto delas e a gente se sente bem, né? A gente sente que ela está envolvida por uma camada fluídica muito assim, calma, tranquila, harmônica, e a gente se sente bem ao lado dessas pessoas. Muitas vezes é uma pessoa grata, uma pessoa que pratica, que cultiva a gratidão. Não podemos ter, gente, a postura própria do ingrato. Aquele que se mantém no processo de primarismo, longe da percepção do objetivo essencial da existência, jamais, então, pensemos dessa forma. Superemos o quê? Superemos todas as ocorrências impeditivas de qualquer matiz, de qualquer tendência, de qualquer gradação, pelo nosso esforço e pelas nossas atitudes maduras, trabalhando pela nossa autoestima, autoestima, né? E autorreconhecimento. Contudo, gente, devemos meditar o seguinte: como se pode ser reconhecido a si mesmo sem o tombo grosseiro do abismo do ego, sem discernimento? É como se ser grato ao ego, invariavelmente incapaz de liberar da sua situação o self, responsável pela magnitude do ser em aprimoramento. Então, são questionamentos que a gente tem que pensar, tem que sopesar e trazer isso para o nosso processo de individuação, fazer um balanço moral, conforme nos ensina Santo Agostinho, na questão 919A do Livro dos Espíritos. Joana de Ângeles nos diz que o indivíduo, gente, deve autoconscientizar-se da sua estrutura emocional. E esse processo de autoconscientização não é de hoje para amanhã, não. Demanda tempo, demanda vontade ativa, iniciativa. E ela nos fala ainda, mediante o quê? Mediante o discernimento do dever, mediante o que significa o quê? Amadurecer, para conseguir realizar esse parto libertador, vamos dizer assim, do ego, dele o quê? Retirando as suas aflições, lapidando as crostas, vamos dizer assim, externa, qual ocorre com o diamante bruto, né? Que oculta o brilho das estrelas que se encontra no seu interior. Esse processo não é fácil. Vai exigir de nós o quê? Vai exigir de nós o encontro com a sombra, né? Esse encontro para que possamos analisarmos-nos, para que possamos, pouco a pouco, transformar a sombra escura numa sombra mais alva, mais clara, mais dourada, conforme nos fala Divaldo, né? Então, gente, é importante superar os tormentos, as aflições do processo evolutivo, através da elevação da autoestima e do autorreconhecimento, desenvolvendo-se o quê? Emocionalmente, amadurecendo-se psicologicamente. E isso não se compra na farmácia, não se compra no mercado nem na feira. Isso é um processo que se dá quando eu me predisponho a volver a olhar para dentro de mim mesmo e startar esse processo de autorrealização, de individuação, tão falado aqui no nosso curso, trazido por Joana de Ângeles e também pelo Jung. Lembre-se de que muitas vezes, ou quase sempre,
É através dessa ruptura, da fissão mesmo com os paradigmas antigos, das posturas equivocadas, dos comportamentos doentios, que se pode encontrar, além do exterior, essa pérola adormecida, né, na intimidade de tudo, na intimidade de todos nós, a essência que somos. Joana nos fala no capítulo 1 do livro A Psicologia da Gratidão que uma das razões fundamentais para que a gratidão se expresse é o estímulo propiciado pela humildade, que faz se compreenda quanto se recebe, desde o ar que se respira gratuitamente aos nobres fenômenos automáticos do nosso organismo, preservadores da nossa existência, né? Então, em O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 7º, Bem-aventurados os pobres de espírito, Kardec dedica o item 11 a nos falar sobre o orgulho e a humildade. Diz ele que essa humildade que nós precisamos ter é virtude muito esquecida entre nós, e que o orgulho é um terrível adversário dessa humildade. Na questão 785 do Livro dos Espíritos, as entidades que ditaram o livro falam que um obstáculo ao nosso progresso moral é o orgulho e o egoísmo. Mas, com a prática da humildade, gente, com nossa boa vontade, né, que nos faz ter compreensão de tudo que nos rodeia, com certeza expressaremos com abundância esse sentimento maravilhoso que é a gratidão. Deixemos a reclamação de lado. Ela reflete a postura de orgulho, ao passo que a gratidão é resultado de atitude humilde. Então, na vida é recomendável aprendermos a agradecer mais e a reclamar menos. Com a percepção da humildade, ressuma o sentimento de alegria por tudo quanto é feito por outros, em favor e em benefício dos demais. Infelizmente, gente, vamos dizer assim, a miopia emocional derivada do predomínio da nossa sombra no comportamento de todos nós, aqui na gleba de dores, que é a Terra, tem impedido a maioria de ver a harmonia existente na vida. Tudo é harmonia. Vocês pararam já para analisar, para pensar, para ver? Tudo é harmonia. Então, sem esse sentimento de identificação das manifestações gloriosas do existir, a gratulação não vai além da presunção, da pretensão, de devolver de nada, se ficar devendo a outra, de passar ileso pelos caminhos existenciais sem carregar débitos. Pensemos nisso, né? Então, quando se é grato, alcança-se a individuação, que liberta. O processo da individuação é esse o objetivo, de nos libertar das nossas mazelas, das nossas imperfeições, da sombra que carregamos. Então, para se atingir esse nível, o caminho é longo. É também atraente, é fascinante, é desafiador. Então, vamos pegar realmente na charrua, vamos mirar, vamos ter um objetivo, que é sermos melhores amanhã do que hoje, mas apegando-nos ao sentimento de gratidão, desenvolvendo isso dentro de nós, que com certeza vai nos auxiliar muito na conquista da felicidade. E com essas assertivas da Joana, gente, nós percebemos que a gratidão é um meio eficaz para se atingir o processo, né, de individuação, como eu falei, porque a individuação é a conquista mais expressiva, né, de todo esse processo evolutivo nosso. E o sentido, o significado existencial, ele vai caracterizar-se pela busca interna, pela transformação moral e intelectual de cada um de nós ante a vida, pelo aproveitamento do tempo, da identificação do self com o ego. É um momento magistral em nossas vidas, esse processo de autorrealização. Depois de autoiluminação, de autoencontro, infelizmente, ainda o ego doentio prefere o mergulho nas sensações do poder, do gozar, do tocar e sentir. Enquanto que o self, o espírito eterno que somos, ele anela pelo vivenciar e ser, ampliando os seus horizontes da gratidão. Não podemos esquecer que a sombra, gente, que resulta dos fenômenos egóicos, havendo acumulado interesses inferiores, é a grande adversário do sentimento de gratulação. Então, a sombra é o nosso grande adversário para que desenvolvamos a gratidão. Gratidão é também uma forma de sentido existencial, de significado da vida, que bem poucos de nós sabemos aplicar
no desenvolvimento emocional. A vida sem gratidão é estéril e vazia de significado existencial. E Joana irá nos dizer no capítulo 4, rendendo-se à gratidão ainda. Enquanto o sentimento da gratidão não se consegue tornar-se natural, espraiando-se generoso, a maturidade psicológica do indivíduo apresenta-se aquém da meta que deve ser alcançada. Só conseguiremos exteriorizar a gratidão de forma natural, mediante o esforço moral bem direcionado. Mas a pessoa, pelo comum, infelizmente, aflige-se no tormento dos conflitos existenciais, valorizando o quê? As reações e comportamentos negativos da convivência social. A ausência da gratidão, nossa agenda emocional, traduz esse primarismo evolutivo, nos diz Joana de Ângeles. Nada obstante, gente, a ingratidão significa inferioridade moral, que requer terapêutica especializada e cuidadosa. O ingrato, nos diz a mentora, por efeito, padece de ansiedade, de baixo nível de autoestima, de medo, de medo em relação aos enfrentamentos, sendo portador de complexo de inferioridade. Quando o ingrato é homenageado ou distinguido por afeições sinceras, se atormenta, na verdade, e silencia o sentimento gratulatório. Isso pode acontecer com muita gente. Demonstrando o quê? Demonstrando o transtorno de que é vítima. Noutras vezes, pode experimentar mágoa, o desconforto emocional, acreditando-se credor de mais deferência, enquanto inconscientemente inveja o outro, o ser generoso e amigo que o busca dignificar. Suspeita ainda da lealdade de qualquer afeição, buscando motivos falsos para justificar-se, em razão da ausência de mérito que reconhece conscientemente em verdadeiro paradoxo de conduta emocional. Ele pode também, gente, refugiar-se numa aparência que disfarça o quê? Os sentimentos, bloqueando as vias do relacionamento, mantendo atitudes agressivas e temerosas, com que afasta as demais pessoas do seu círculo, né, de amizades, aliás, muitas vezes reduzido, né? Desse modo, ele se compraz em quê? Na solidão, até o momento em que, supervalorizando-se, se faz importante, chamando atenção para os seus títulos de destaque, podendo depois retornar ao mutismo, à conduta desagradável. Em outras circunstâncias, o ingrato ele pode ser gentil com os estranhos. E isso acontece muito, né? Tendo por meta conquistá-los através de uma imagem bem projetada e sendo rude logo depois de conseguido o seu objetivo. Então, essas pessoas, nos diz Joana, são encantadores fora do lar e verdadeiros verdugos domésticos de difícil convivência, né? Como diz André Luiz, aqui no meu lar, eu mando e sou obedecido. E esquece de acrescentar que também é odiado. Então, a sombra, neles predomina, gente, e asfixia as manifestações do espírito eterno que eu sou, do self, de forma que se mantenham na postura de vítimas da sociedade, de indivíduos incompreendidos. Rendendo-se à gratidão. A gratidão é sentimento nobre que procede das profundas nascentes da psique. Todas as decisões superiores que dignificam o ser humano e a vida exteriorizam-se do psiquismo, né, do self. Então, provenientes do self, as decisões superiores, gente, são captadas pelo córtex cerebral, né, que transmite a mensagem por diversas redes neuronais, né? Nós temos bilhões de neurônios encarregados de atender aquele impulso original vindo do espírito, transformando-se o quê? Transformando-se em quê? Em emoções de prazer, de felicidade. E com uma lentidão de poucos segundos, atingem o quê? O ápice em relação às outras emoções, que se expressam com maior rapidez na organização fisiológica.
E Joana irá nos dizer ainda: por essa razão, as emoções defluentes da gratidão constituem-se de bem-estar, de alegria, compensando as despesas energéticas decorrentes das neurotransmissões com ondas mentais harmoniosas e benéficas. Joana nos fala que o hábito de ser grato, pela sua repetição, equilibra as descargas dos hormônios, gente, como adrenalina, noradrenalina, e ao tempo em que o cortisol, também outro hormônio, mantém o controle dessas substâncias químicas, neutralizando o quê? Os excessos que poderiam ocorrer, produzindo, em consequência, alterações glicêmicas, do ritmo cardíaco, como sucede com as emoções inferiores, como a ira, o medo, a ansiedade, a mágoa, né? Quando a gente exterioriza essas emoções negativas, é só a gente parar para perceber que o nosso coração acelera. Parece que o parasimpático com o simpático estão em desarmonia, acelerando todo o nosso processo ali cardíaco. Continuando, mediante reflexões sinceras, né? Pode o indivíduo render-se completamente à gratidão, evitando condutas agressivas e atitudes mentais pessimistas. É o que nos fala Joana de Ângeles, lá no capítulo 4 desse livro. Nessa análise, gente, descobre-se quanto se possui digno de reconhecimento e quão pouco se necessita para uma vida plena. O essencial se encontra sempre ao alcance do ser em evolução, sendo secundário o resultado de, vamos dizer assim, de desmedida ambição egóica. Por meio desse enfoque, podem-se identificar determinadas faltas e carências que são valorizadas, produzindo o quê? Sofrimento, somente por falta de entendimento da sua finalidade. É o caso das enfermidades, das ocorrências mal-sucedidas, dos fenômenos ditos azarentos, né, que fazem parte do processo de crescimento de cada um de nós, crescimento moral e espiritual. Muitas vezes, uma decepção com alguém que é afeiçoado, ao invés de ser um mal, converte-se em um bem, porque o outro revela-se, facultando que uma melhor possibilidade de o entender, além da sombra em que se oculta. Assim, gente, insucessos de um momento, se bem administrados, transformam-se em lições de profunda sabedoria, libertando o nosso ego, o ego que somos, da injunção que afugenta. Tudo, em verdade, que acontece, mesmo produzindo sensações desagradáveis ou emoções desconcertantes, faz parte das experiências que promovem o ser humano, desde que se lhes compreenda a finalidade, expressando gratidão pela sua ocorrência. Não somente aquilo que proporciona prazer e sucesso que merece gratulação, mesmo porque o seu é um trânsito de breve curso, como aqueles que respondem pela insatisfação e pelo momentâneo mal-estar. De tudo que nos acontece, podemos tirar proveito, lição, aprendizado, rendendo-nos a gratidão. A compreensão lúcida de que tudo tem um sentido moral e um significado psicológico relevante proporciona harmonia íntima, trabalhando pela superação de como se encontra, a fim de alcançar a plenitude. Diante dos acontecimentos da vida, gente, jamais desprezemos o que se dá conosco em nosso derredor, entendendo que tudo pode proporcionar harmonia íntima, objetivando o quê? Alcançar a plenitude pela gratidão. Ademais, não nos atormentemos pelo excesso advindo das existências pretéritas e mesmo desta, como riqueza, equilíbrio orgânico, saúde, beleza, prestígio social, etc., porque poderá nos levar para o tédio, para as fugas psicológicas, naufragando o indivíduo, muitas vezes, moralmente. Então, indispensável, sem dúvida, a entrega irrestrita à gratidão, à vivência da alegria de aprender, à aquisição da saúde integral, em marcha para a individuação,
a perfeita integração do eixo ego-self. Finalmente, a psicologia da gratidão abre-se, então, no elenco de excelentes recursos propiciatórios para a felicidade do ser humano. Rendemos-nos à gratidão, pratiquemos a gratidão. Encerramos aqui, então, a nossa primeira parte. Vamos abrir agora o espaço para que os irmãos possam fazer os seus adendos, seus acréscimos, suas perguntas, suas colocações. Vocês estão com a palavra. Boa noite. Está todo mundo pensando, viu? Está todo mundo pensando o que dizer. Ser grato é muito complexo, né? Às vezes a gente se confunde e passa a ser automático, como você disse, né? De uma forma muito social. E eu acho que é aí que está a nossa grande dificuldade, né? O agradecer todos os dias, por absolutamente tudo, até pelo respirar. Então, é um exercício constante. A gente acaba entrando no automatismo social e se envolvendo nos problemas terrenos e esquecemos da real intenção do estar aqui, né? Eu me pergunto muitas vezes, não é possível que a minha vida seja só trabalhar 24 horas, não é possível, não é só isso, né? Tem que ser muito mais do que isso. E aí, quando eu entro nesse mundo espiritual que é estar aqui com vocês no sábado, é que eu percebo que o resto é supérfluo. O estar aqui, o estudar, o aprimoramento do espírito, essa de fato é a razão de estar aqui. Então a gratidão entra nesse percurso, né? Mas enquanto a gente fica imerso nos automatismos, na vida terrena, no estar e não no ser, a gente se perde. E aí é onde a gente passa a não ser grato, e é onde a gente passa, eu digo por mim, tá? Onde a gente passa a ser o reclamão do dia. Tudo é problema. Parece aquele garoto enxaqueca, né? Muito obrigado, Michele, pelas suas palavras, pela sua contribuição na noite de hoje. Mais alguém, gente? Eurípides, Carmen. Oi, Carmen. A gente, eu fico pensando, né? A gente está aí há milhares de anos, né? Tendo os ensinamentos dos grandes mestres que passaram pela humanidade, e todos eles deixaram essa mensagem da gratidão, né? Por exemplo, a gente for pegar desde Maomé, né, que ensina a gente lá o sentido da gratidão pela abundância, né, recebida, que quanto mais a gente oferece, mais a gente recebe, né? Isso está nos ensinamentos dele, né? Sem falar de Buda, de Krishna, de Cristo, né? Que o tempo todo, né, tem uma parte no Evangelho toda dedicada a esse sentimento de lembrança, e como a gente se perde na vida, né, hoje, em função da nossa ingratidão com tudo. Eu estava lembrando de um dizer, né, vamos dizer assim, indígena, que eu acho muito bonito, né, que eu até peguei ele ali, que eu tenho ele colocado aqui no quando se levantar pela manhã, agradeça pela luz do sol, por sua vida e sua força. Agradeça pelo alimento e pela alegria de viver. Se não conseguir enxergar motivos para agradecer, o problema está dentro de você. Isso é uma afirmação de um chefe Cheyenne, um chefe de uma tribo indígena. Então, a humanidade, nós sempre tivemos na humanidade essas mensagens nos lembrando. E como a gente ainda alimenta o egoísmo em nós, o orgulho, e se esquece de ser grato às mínimas coisas, né? Era Verdade, só essa reafirmação, né? Que a gente precisa de ampliar a visão e ver que a gente está aí protegido e tem muito motivo só de alegria nessa vida.
né? Verdade. E até que você falou no final, até os nossos problemas, nossas dificuldades são benesses para a gente avançar. É verdade, é verdade. Euripides, Oi, Raimunda. pegando o que a Michele mais a Carmen falou a respeito da gratidão, ela às vezes, passa a ser uma coisa rotineira na sua vida, como se fosse mecânico, né? E não é isso. Eu sei que, assim, isso é um exercício, né? Você vai fazer, como você fosse exercitando aquilo até você sentir dentro de você realmente o que essa palavra, essa atitude tem realmente a força que ela tem. Quando eu passo pelas minhas provações, a única coisa que eu falo é o seguinte: isso não é em vão. Eu sei que isso que eu estou passando não é em vão. É um resgate, então eu não devo reclamar, né? E sim agradecer, porque eu estou diminuindo a minha carga emocional, né? Tudo mais. Mas eu agradeço e peço muito paciência. Agora, a gratidão mesmo, eu não sinto dentro de mim isso. Foi igual a Carmen estava lendo aquela parte daquele índice da Cheyenne, né? Ele realmente é uma coisa que você tem que ter dentro de você. Que se você não tem dentro de você, não adianta você ser mecânica. Tem que ser uma coisa verdadeira, real, né? Então, é isso. Obrigada. Muito obrigada, Raimundo. Realmente, a gratidão, né, é uma conquista, né? Uma conquista individual, é o exercício que vai nos possibilitar sentir com profundidade essa necessidade de alcançarmos a felicidade pela gratidão, pela graça da vida, né, pela graça do sofrimento, das boas e coisas ruins que acontecem conosco. O Lelis tem muita coisa para falar, e não vou adiantar nada da parte dele não, porque no finalzinho ele tem aí uma surpresa para nós tentarmos, né, desenvolver em nós esse processo de gratidão, não é mesmo? Então, gente, eu vou passar agora a palavra para o Lelis, que vai desenvolver a segunda parte do nosso encontro de hoje. Lelis, é com você. Obrigado, meu irmão Euripides. Vamos lá. Eu vou compartilhar aqui poucos slides, tá? Nós vamos fazer bastante, o máximo possível, objetivos. Beleza, achei aqui. Antes de apresentar o primeiro slide, nós vamos falar um pouquinho, inicialmente, do que a benfeitora Joana de Ângeles diz a respeito da psicologia e o seu desenvolvimento ao longo desses 2 últimos séculos. Coisa simples, bem resumido, só para a gente se situar um pouquinho. O Euripides já falou muito bem aí da necessidade do desenvolvimento desse sentimento de gratidão. Então, nós vamos falar num viés um pouquinho diferente, tá? Mais voltado para a psicologia mesmo, e de modo que a gente consiga entender, né? É lógico que a leitura do livro, ela se faz necessária, a leitura do capítulo, pelo menos, para que a gente possa aprofundar o nosso entendimento, visto que o tempo aqui no encontro virtual é curto, então a gente faz o que a gente costuma fazer, dar um estímulo, para que depois, ou antes, ou depois, a gente leia novamente na íntegra e aprofunde. Então, vamos lá. A benfeitora começa dizendo aqui no capítulo 4, mais especificamente na introdução, a conquista da plenitude pela ingratidão, ou pela gratidão, perdão. A conquista da plenitude pela gratidão. Ela diz que a psicologia da gratidão, de maneira alguma, pode ou deve exibir-se, furtar-se, do estudo da transcendência do ser humano. A quase infinita multiplicidade de caráteres e de identidades das criaturas fez surgir, a partir do século XIX, as diferentes correntes de psicoterapia,
todas valiosas, enquanto não generalizem os seus postulados, estabelecendo conceitos e métodos psicoterapêuticos rígidos para o atendimento dos seus pacientes. Afinal, o grande êxito de qualquer recurso curativo está sempre vinculado ao esforço pessoal do enfermo. Vejam, ao esforço pessoal do necessitado, ao seu interesse pela recuperação da saúde e do bem-estar, oferecendo a sua indispensável contribuição. Então, se o indivíduo não quer, ninguém, absolutamente ninguém, pode fazer nada. Tem que ter a indispensável contribuição, o concurso da própria vontade. Então, eu vejo nos comentários dos amigos e amigas, a Raimundinha, por exemplo, agora demonstrou uma sinceridade, né, uma espontaneidade, e ela falou por um grande número de todos presentes, sei lá, de toda a sociedade. Poderíamos assinar embaixo. A gente deseja, tudo bem, a gente deseja sentir gratidão, a gente sabe que é bom, mas ainda estamos no processo de desenvolvimento desse sentimento. E mais à frente, a benfeitora vai falar de alguns recursos. Ela chama de aplicativos gratulatórios. Nós vamos entender um pouquinho hoje do que venha a ser isso. Um pouquinho, bastante resumido. Então, a psicologia clássica e as que surgiram em diferentes escolas de experimentação clínica têm o dever de considerar o ser humano além da dualidade corpo-mente. Olhe, observe. A psicologia, em grande parte, nós sabemos que ainda é organicista, materialista, como se tudo tivesse origem no cérebro, no organismo, né? No órgão ao qual se atribui o pensamento, que é o cérebro, e o restante do sistema, que vem desencadear também as emoções e sensações e tudo mais. E não é. A benfeitora está nos dizendo aqui claramente, com toda a sua autoridade de conhecimento, de estudo, de experiência secular. Eu vou repetir, a psicologia clássica e as que surgiram em diferentes escolas de experimentação clínica têm o dever de considerar o ser humano além da dualidade corpo-mente, igualmente a condição de espírito imortal. Somos todos espíritos imortais. E aí, o que ela diz para aquele cético, ou, sei lá, às vezes até negacionista, né? Ela vai dizer o seguinte: mesmo não aceitando a possibilidade da sua sobrevivência à morte orgânica, é compromisso científico o estudo de todas as variantes sem preconceito quanto à sua legitimidade. Então, a verdade de uma pessoa não pode ser a verdade da outra imposta. Se o indivíduo crê, e muitas das vezes é uma crença inata, ele já traz no âmago do ser, ele está com algum tipo de transtorno, necessidade de uma psicoterapia, e ao chegar ao consultório, ele é rechaçado nas suas colocações de cunho espiritualista. Não, isso é preconceito, né? É claro que nós não estamos aqui criticando e dizendo que isso acontece dentro do consultório, mas nós sabemos, simultaneamente, que tudo isso é considerado místico, crendice e tudo mais pelos materialistas. Então, a benfeitora já explica muito bem, aqui nesse pequeno trecho destacado, a necessidade da queda do preconceito, ainda mais no campo científico, onde se cuida da saúde mental, da saúde emocional de pessoas, né? Então, o preconceito não deve ter lugar aí. Isso porque os pacientes procedem de todas as camadas culturais e sociais, religiosas, positivistas, crentes e não vinculadas a nenhum credo espiritualista.
Quer dizer, pessoas de todos os tipos, né? De todas as culturas, que são espiritualistas ou não são, que creem na vida além da vida física ou não. Então, todos têm que serem contemplados. O resultado de tal procedimento será sempre positivo no auxílio à clientela de ansiosos e transtornados. Palavras da benfeitora. Agora a gente vai voltar um pouquinho aqui. Deixa eu pegar o primeiro slide, então. Lá no Evangelho, no capítulo 28, coletânea de preces espíritas, logo na introdução, preâmbulo, nós retiramos esse fragmento. O homem esquece facilmente do bem, para, de preferência, lembrar-se do que o aflige. Se registrássemos diariamente os benefícios de que somos objeto, sem os houvermos pedido, quase sempre ficaríamos espantados de termos recebido tantos e tantos que se apagaram na nossa memória com a nossa ingratidão. Aquela proposta do Eurípides, durante a primeira parte, né, de a gente parar, pensar um pouquinho e buscar na memória quanta coisa, né? Aí está bem colocado novamente. A gente não combinou, né, porque realmente faz parte do contexto aí do estudo de hoje. Então, a gente precisa, primeiramente, reconhecer que as nossas atitudes ainda estão no viés da ingratidão. Seja pela indiferença, seja pela revolta mesmo, e outros sentimentos contrários ao amor, né? Já que a gratidão é uma das facetas do amor. E aí a gente segue, então, aqui no próximo slide. Esse aqui é o que a gente passou agora, né? Tá, então, esse trecho até o Eurípides mencionou aí, junto com outros, numa outra visão, num outro contexto, mas ele vai se repetir aqui. O homem e a mulher, que se identificam imortais, têm perspectivas de alcançar a plenitude em razão da possibilidade inevitável de ressarcir erros, de reabilitar-se dos gravames praticados, de recomeçar a conseguir êxito nos empreendimentos que foram assinalados pelos fracassos. Observe, todos estamos num processo evolutivo. O nosso orgulho, o nosso egoísmo nos enceguece, nos obnubila a visão, torna a nossa visão muito limitada. E isso é uma questão egoica, está no ego. E aí a gente esquece, na maior parte do tempo, que estamos no processo de desenvolvimento de todas as nossas faculdades. Uma existência somente não tem, né? Não é possível desenvolvermos integralmente em uma só existência. Então, aquilo que foi, como foi dito aí pela benfeitora, assinalado pelos fracassos, a gente vai repetir quantas vezes forem necessárias, até que a gente desenvolva, ou aprenda, ou adquira aquele conhecimento, enfim, atinja o nosso objetivo. Se não foi nessa existência, será numa outra. E essa questão necessária, imperiosa de nos identificarmos como seres imortais, é que dá todo o sentido para isso. Sem isso, a gente vê a vida como uma existência do berço ao túmulo e ponto final. Nada mais além disso. E aí, disso, advém muitos transtornos e até mesmo a fuga da existência pelo suicídio. Bem, a gente vê que ao longo do século, a gente viu já, né? As pesquisas do magnetismo, por exemplo, lá nos idos do século XIX, assim como do hipnotismo, inicialmente combatidos com veemência,
trouxeram no último cartel do século XIX, em diferentes academias fixadas aos padrões do materialismo vigente, valiosa contribuição para a descoberta e o entendimento do subconsciente, assim como posteriormente do inconsciente. E, limitados, adstritos aos preconceitos vigentes, foram rotulados de imediato todos os fenômenos dessa procedência e, mais tarde também, os mediúnicos e anímicos, como psicopatologias, histeria, dissociação, epilepsia, alucinações, personalidades múltiplas e outras designações que não correspondem à realidade. Então, observe, tudo isso é necessário nesse primeiro momento para que a gente entenda as necessidades diversas, dos diversos tipos de caráteres dos seres humanos necessitados de assistência à saúde mental. Seja pela ajuda da própria psicologia, da psicoterapia, ou dentro da casa espírita, nós recebemos pessoas que têm dificuldade, e isso é muito comum no atendimento fraterno. Recebemos pessoas que têm dificuldade em crer na vida, além da vida, além da existência física. E a ideia não é convencer, mas fazer com que a pessoa encontre em si mesma as respostas, visto que ela é um ser imortal, mesmo que não creia nisso. Ela é, de fato, um ser imortal. E a resposta será encontrada dentro de si. A partir daí, começa a brotar o sentimento de gratidão, ainda que inconsciente, ainda que embrionário. A pessoa sente, ela não sabe identificar, mas ela percebe um bem-estar, digamos, uma alegria interior, que ela não saberia interpretar em palavras, mas está sentindo. Mais tarde, com o amadurecimento psicológico, a pessoa vai perceber que isso é a gratidão, o sentimento da gratidão brotando, porque ela agora se vê de forma integral, e não só uma vida biológica, né? O corpo que surge a partir da fecundação e que se desfaz com a morte física, com a morte biológica. Então, vamos para o próximo slide. Eu vou abreviar um pouquinho para a gente não avançar muito no tempo. Quando o self se encontra em desenvolvimento, as emoções ainda se fazem caracterizar pelas heranças do instinto, que se vão modificando lentamente até alcançar os nobres patamares do amor e da gratidão. Então, é lentamente, né? Nós aqui estamos num encontro onde a gente vê teoricamente, a gente compreende teoricamente o que vem a ser gratidão. Alguns talvez já tenham esse sentimento bastante avançado, bastante desenvolvido, alguns não, e isso é muito natural. A gente está em busca exatamente disso, né? Por isso estamos aqui. Então, é preciso sempre o reconhecimento, tirar do inconsciente e trazer para a consciência a nossa condição de seres em desenvolvimento, adquirindo, ou melhor, desenvolvendo as virtudes, as qualidades, os sentimentos. Ainda estamos muito mais próximos do início da caminhada do que do final, né? Então, gente, antes de continuar, eu vou pedir para vocês bastante atenção para uma história. Eu acho que a maioria já leu. É um caso verídico, uma experiência real de um bilionário nigeriano. Ele teve uma experiência extraordinária nesse sentido, onde ele despertou a consciência. É do que estamos falando aqui, né? Aquele sentimento que estava latente na intimidade dele, como está na de todos nós, foi despertado naquela experiência. Mas não sou eu quem vai ler essa história para vocês, não, tá? Vai ser na voz da nossa contadora de histórias,
a Doris. Doris, por favor. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Quando o bilionário nigeriano Femi Otedola, em uma entrevista por telefone, foi questionado pelo apresentador de rádio: Senhor, o que você se lembra que o tornou mais feliz da vida? Femi disse: passei por 4 estágios de felicidade na vida e finalmente entendi o significado da verdadeira felicidade. A primeira etapa foi acumular riquezas e meios, mas nessa fase não consegui a felicidade que queria. Em seguida, veio a segunda etapa de coleta de objetos de valores, mas percebi que o efeito dessas coisas também é temporário e o brilho das coisas valiosas não dura muito. Então veio a terceira fase de obtenção de grandes projetos. Foi quando eu tinha 95% do fornecimento de diesel na Nigéria e na África. Também fui o maior proprietário de navios da África e da Ásia, mas mesmo assim não obtive a felicidade que tinha imaginado. A quarta etapa foi quando um amigo me pediu para comprar cadeiras de rodas para algumas crianças com deficiência, quase 200 crianças. A pedido do amigo, comprei imediatamente as cadeiras de rodas, mas o amigo insistiu que eu fosse com ele e entregasse as cadeiras de rodas às crianças. Eu me preparei e fui com ele. Lá eu dei essas cadeiras de rodas para essas crianças com minhas próprias mãos. Eu vi o estranho brilho de felicidade nos rostos dessas crianças. Eu os vi todos sentados nas cadeiras de rodas, se movendo e se divertindo. Era como se eles tivessem chegado a um local de piquenique onde estão compartilhando um prêmio acumulado. Eu senti uma alegria real dentro de mim. Quando decidi ir embora, uma das crianças agarrou minhas pernas. Tentei libertar minhas pernas suavemente, mas a criança olhou para o meu rosto e segurou minhas pernas com força. Abaixei-me e perguntei à criança: precisa de mais alguma coisa? A resposta que essa criança me deu não só me deixou feliz, mas também mudou completamente minha atitude em relação à vida. Esta criança disse: quero me lembrar do seu rosto para que quando me encontrar com você no céu, eu possa reconhecê-lo e agradecê-lo mais uma vez. Esse foi o momento mais feliz da minha vida. Pelo que você seria lembrado depois de deixar o local que você está agora? Toca profundamente, né? E nós pesquisamos, obrigado, Doris. Nós pesquisamos e fomos verificar, já que não era do nosso conhecimento ainda, se isso era real. E é real. Trata-se de um empresário bilionário nigeriano que está com 59 anos aproximadamente, nascido em 1962. É um homem no campo financeiro, social, muito bem sucedido, mas ele não conhecia a felicidade até aquele momento, segundo ele mesmo narra. E a gente tem visto muito isso na obra de Joana de Ângeles, especialmente aqui na Psicologia da Gratidão, que sem o amor, é impossível ser feliz, né? O Eurípides falou também da questão da humildade, né? Que é preciso humildade. No momento que ele foi convidado para entregar pessoalmente os presentes que ele comprou, e que somente seriam enviados sem a sua participação,
o amigo, talvez, por uma obra divina, uma inspiração divina, insistiu que ele fosse fazer a entrega e ver como aquilo acontece. Parece que houve alguma resistência, mas ele acabou indo. E aí foi a experiência que mudou a vida. Hoje ele é um filântropo na Nigéria, né? Imagina quanto bem esse homem faz e o quanto ele se sente feliz a partir dessa primeira experiência, né? Então, a gente pode imaginar mesmo. E aí vem uma experiência prática, nos demonstrar o que está nas obras da benfeitora, a partir do Evangelho de Jesus. Então, gente, vamos seguir aqui. Em alguns momentos, nós vamos lembrar alguns trechos desse caso verídico, dessa experiência real. O nome dele não é comum para a gente, né? Então nos escapa. Femi Otedola. É um nome nigeriano, né? Então, para a gente é meio fora de contexto. Vamos lá. Bem, nós vimos que ele chegou aí no momento dele, do despertar desse sentimento maravilhoso, faceta do amor, né? E aí Jung, segundo Joana de Ângeles, no capítulo 4, estabeleceu algumas etapas para o exercício da gratidão. Para que a gente chegue nesse mesmo ponto que o Otedola chegou, nós precisamos exercitar, né? Então, Jung estabeleceu 5 etapas no que diz respeito à aquisição da consciência, seu desenvolvimento no rumo da vitória plena, o que nós vamos ver assim de forma bem resumida. A primeira etapa, que ele denomina como participação mística, né, traduzindo para o português, diz respeito à conquista da identificação entre a consciência do ser e tudo quanto se lhe refere em torno da sua existência. A gente vê que até antes daquele momento, Otedola passou por essa etapa, assim, de uma forma resumida. Claro que isso não se dá numa existência só, mas ele passou por essa etapa, ele se identificou com tanta coisa, né? Especialmente uma fortuna bilionária e tudo que dela decorre. Até que naquele momento ele descobriu que a real felicidade não estava, e ele sabia de forma inconsciente que não era feliz. E Joana de Ângeles, em algum momento, eu não me lembro em que obra, ela fala, é como o som de um aparelho, por exemplo, de ar-condicionado, que você só percebe que estava ali quando alguém desliga. Aí vem o silêncio, a ausência daquele som. Aí você se dá conta de que aquele som estava ali. Estava ouvindo, mas não de forma consciente. Então, ele não era feliz, mas não estava plenamente consciente disso. E naquela experiência, ele descobriu o que é ser feliz, ou pelo menos o caminho para a plenitude, né? Para ser feliz. Tem alguém com o microfone aberto aí, Eurípides. Então, minha gente, a gente seguindo aqui um pouquinho mais adiante, na segunda etapa, já se expressa a consciência que distingue o eu e o outro. É uma das fases, né? A segunda. A gente passa o ego passa a perceber os outros egos, as diferenças, as distinções. E daí começa as reflexões. Na terceira etapa, as projeções transferem-se para símbolos, lições, princípios éticos, facultando a compreensão do abstrato como a realidade de Deus em alguma parte. O indivíduo começa a identificar em si mesmo uma necessidade do autoencontro, onde, ao mesmo tempo, simultaneamente, ele está mesmo em busca do divino em si, o encontro com Deus. Portanto, o deocentrismo, a semelhança do heliocentrismo com as plantas, é uma atração irresistível.
e inconsciente até certo ponto. Na quarta etapa, tem lugar a superação das projeções, mesmo que assinaladas pela transcendência do abstrato e das ideias. Surge, então, o centro vazio, que poderíamos denominar como o homem moderno em busca da sua alma. Então, o self passa aí, nesse momento, nessa quarta etapa, a se manifestar além do ego. Porque até então, o ego domina a área da consciência. É a busca pelo ter, que a gente viu exaustivamente nos encontros anteriores. E vem lá desde a segunda etapa, quando a gente ainda está se identificando com tudo à nossa volta, tudo que nos diz respeito na nossa existência, tudo mesmo, incluindo as pessoas e tal. Então, nessa quarta etapa, o que se dá é isso que a gente acabou de ver, que a gente vai aprofundar numa leitura posterior, tenho certeza que todos estão curiosos para entender com mais profundidade, né? Surge, então, o centro vazio, o silêncio interior, que poderíamos denominar como o homem moderno em busca da sua alma, em busca do autoencontro, da autorrealização. Por fim, na quinta etapa, quando já se encontra amadurecido psicologicamente, o indivíduo passa à reintegração da consciência com a inconsciência, descobrindo os próprios limites. Aí ela está se referindo ao ego, né? O ego é limitado. O self não. O self tem, em estado latente, como ela costuma dizer, infinitas possibilidades. Quando a gente se autoencontra, aí a gente começa a descobrir essas infinitas possibilidades e os poderes dos quais somos dotados. E aí ela segue, alcançando o que poderíamos denominar como uma fase de atualidade, conseguindo a função transcendente e o símbolo unificador. É quando ocorre a união dos contrários, né? Como está simbolizado, por exemplo, no símbolo do Tao, a união do Yin e Yang, né? A harmonia, a plenitude do ser. Quando ele consegue colocar o fiel da balança bem no centro, né? Os contrários, que antes era conflito, agora é harmonia dentro do próprio indivíduo. Todas as conquistas do conhecimento e da experiência de vida resultam do treinamento, do exercício. Então, a gente pode, sim, claro que pode, a gente pode treinar a gratidão ou a gratitude e nos tornarmos mais felizes. No encontro passado, a gente estava falando de quê mesmo? Da conquista da felicidade. E aqui, dando continuidade no encontro de hoje, a gente está vendo que a gratidão é indispensável, necessária para nos tornar felizes. E agora eu vou fazer aqui um texto de Joana de Ângeles que eu considero de extrema importância para nós, para que a gente dê um fecho aqui bem consistente, né? Então, ela diz: nessa fase em que a consciência identifica o inconsciente e fundem-se, olha só, é o que a gente estava falando aqui, né? No slide anterior. Fundem-se, é a união dos contrários, a harmonia interior. Nessa fase em que a consciência identifica o inconsciente e fundem-se, surgem as aspirações do belo, do ideal, do uno, da individuação. A fim de que seja lograda essa plenitude, o sentimento de gratidão à vida, a todos que contribuíram e contribuem para que o mundo seja melhor e as dificuldades sejam sanadas, que ofereceram sua ajuda no transcurso do desenvolvimento intelecto-moral, transforma-se num impulso para o estado luminoso, em que já não há sombra. Não existe mais sombra, superamos a sombra. Ou a identificamos e a acolhemos conosco. Nada obstante,
Para culminar nesse desiderato, nesse objetivo, faz-se indispensável o treinamento constante, o exercício da gratidão. A princípio, pode mesmo apresentar-se como um ato de dever, como Eurípides falou na primeira parte, né? Uma convenção social. Oh, muito obrigado, mas sem nenhum sentimento. E aí ela não condena isso, claro, ela diz que, a princípio, pode mesmo apresentar-se como um ato de dever e de retribuição por tudo quanto se desfruta, sem que haja a presença do sentimento por falta de maturidade psicológica interior. O hábito, porém, que se formará, irá estimular ao prosseguimento da valorização de todos os acontecimentos, assim como das pessoas com as quais se convive, alargando a percepção de que esse sentido de fraternidade gentil e retributiva proporciona inefável alegria de viver. Criado o estímulo gratulatório, tudo assume significado relevante. Todas as coisas passam a ter um significado relevante, né? Ensejando melhor entendimento a respeito dos acontecimentos existenciais, mesmo aqueles que se apresentam em forma de sofrimento. Observem que eu estou falando quase que a mesma coisa que Eurípides falou na primeira parte, só que num outro contexto aqui, que a benfeitora o faz. Isto é, que tem momentâneo caráter afligente, a dor, o sofrimento. Momentâneo caráter afligente ou desagradável, que pode ser superado pelo empenho de ser-se útil, de compreender o esforço dos demais na construção do mundo melhor, e entender-lhes os fracassos e os insistentes sacrifícios para corrigir-se. Nesse momento, a gente lembra que nós temos a contribuição dos nossos ancestrais, nós temos a contribuição dos ancestrais mais próximos, que são os nossos pais. Por mais que a gente ache que eles não agiram bem ou que eles não fizeram o que deveria ou poderia fazer, essa é a nossa forma limitada de ver. Mas Deus não erra. Deus sabe o que é melhor para o desenvolvimento de cada um ser encarnado. Então, exatamente por isso, nós ressurgimos na vida física com aqueles que vão, de forma, muitas vezes, inconsciente, nos ajudar. Quando pensamos que estamos sendo, sabotados ou atrapalhados, na verdade, aquilo é o de que necessitávamos para o nosso desenvolvimento. Pode ser uma existência regada por amor ou não, né? Pode ser o contrário, mas tudo isso é necessário para o desenvolvimento individual. Então, habitualmente, o julgamento a respeito da conduta dos outros, em especial a análise quando se trata de questões perturbadoras contra alguém, logo se conclui de maneira equivocada, por certo, a manifestação da conduta do outro, de quem se lhe fez inamistoso, realizando uma projeção inconsciente dos seus próprios conflitos. Observe, quando a gente leu lá numa das etapas estabelecidas por Jung, a gente poderia não ter entendido muito bem, mas aqui fica mais claro. Logo se conclui de maneira equivocada, por certo, a manifestação da conduta do outro, de quem se lhe faz inamistoso, realizando uma projeção inconsciente dos meus próprios conflitos nele, né, no outro. Então, gente, eu vou saltar mais um pouquinho, outro salto aqui, em razão do tempo. E aí, nesse slide, quando o self se encontra em desenvolvimento, as emoções ainda se fazem caracterizar pelas heranças do instinto, o que a gente falou na hora, assim que terminamos a Doris terminou a contação da história, da experiência do Femme, né? E despertou, naquele momento, o sentimento mais enobrecido. E aí ela diz que, ampliando o elenco da gratidão, vale considerar-se a ternura,
que vem perdendo espaço no comportamento dos indivíduos, armados contra as ocorrências perturbadoras, e praticamente só é expressa nos relacionamentos mais íntimos, nos momentos de emoção afetiva especial entre os familiares, amigos mais próximos e amigos mais próximos. De fato, né? Muitas vezes a gente até, não sei se isso é geral, mas muitos de nós, em algum momento, sente um arroubo de ternura diante de uma pessoa por alguma atitude positiva, mas aí a gente se contém, porque, vamos usar assim uma gíria popular, pega mal, se eu der um abraço naquela pessoa e tal, manifestar a minha ternura em forma de gratidão pelo que... né, as pessoas vão pensar o quê? A gente está sempre preocupado com o que vão pensar, né? Com a interpretação daqueles que estão em volta. Então, isso vai tornando a ternura cada vez mais rara. Então, é um dos meios que a gente deve utilizar para exercitar a gratidão. Deixar que os nossos arroubos de ternura, claro, de forma moderada, usando de bom senso, mas vamos deixá-los fluir, né? Então, nós estamos falando aí, gente, dos aplicativos gratulatórios. O que é aplicativo gratulatório? A gente pode fazer analogia com os aplicativos mesmos que estamos habituados a utilizar. Alguém nos recomenda, baixa tal aplicativo que vai te ajudar a treinar tal e tal coisa, né? Por exemplo, o indivíduo gosta de tocar violão, mas ainda não sabe. Tem um aplicativo que vai te ajudar a desenvolver essa habilidade, né? O outro é piano, o outro é datilografia, digitação. Então, tem aplicativos diversos com variadas finalidades. Aqui, no caso, Joana de Ângeles está falando de aplicativos gratulatórios, que são meios de se exercitar a gratidão, desenvolvendo-a para que assim encontremos em nós a harmonia, a plenitude, a felicidade. Aí nós vamos lembrar, como falamos no encontro passado, de novo, do Dr. Richard Davidson, que é PhD em neuropsicologia e pesquisador na área de neurociência afetiva. Demonstrou que é possível treinar o nosso cérebro para a bondade e a compaixão, com enormes benefícios para nós próprios e, consequentemente, para toda a humanidade. Então, a benfeitora, quando fala de aplicativos gratulatórios, ela está falando exatamente de a gente usar mais de compaixão, usar mais de ternura, usar mais de bondade, né? E esses três que eu acabo de falar são três aplicativos gratulatórios, né? Aí a gente pode lembrar de outros tantos, como gentileza, bondade, ternura, compaixão, que precisamos treinar sempre, né? Por exemplo, Divaldo pronuncia uma frase que eu não sei se é da autoria dele, ou se é de Joana de Ângeles, acho que é dele, salvo engano. Ele diz: quem é solidário jamais será solitário. Então, assim, tem pessoas que não têm uma companhia, não se realizaram no campo afetivo, no que diz respeito à convivência conjugal, a relação no campo da sexualidade, mas se ela exercitar a solidariedade, jamais vai se sentir solitária, né? Porque é solidária. Então, o elenco da gratidão é grande, né? Aí nós estamos citando apenas alguns. Aí, certa feita, eu ouvi uma pessoa, acho que numa conferência, numa palestra, falando sobre a bondade, a gentileza, a ternura, onde ela dizia, desculpe, me perdoe, mas eu me lembrei disso um pouquinho antes dessa nossa aula, e eu não deixaria de falar apenas porque eu não me lembro o nome do autor, né? Então, aqui está. É mais ou menos assim. A gentileza é fazer o bem a todos, sem distinção. É o bem, né? A realização do bem de forma espontânea.
E isso decorre do sentimento de gratidão. Eu sou gentil porque eu estou revoltado? Não. Eu sou gentil porque, mesmo que seja de forma inconsciente, eu estou sentindo gratidão. É uma forma inconsciente, na maioria das vezes, de expressar o meu reconhecimento pelo bem que tenho recebido. Então, uma pessoa que se encontra no transtorno depressivo, ou na revolta, qualquer outro sentimento negativo, ela não vai ser gentil. Às vezes pode até ser, mas superficialmente, por convenções sociais, regras, normas, leis e tal. É uma coisa imposta. Falamos da gentileza. Agora, e ternura? Como podemos definir? Ternura é fazer o bem àqueles a quem amamos, a quem compartilhamos a nossa vida, a nossa intimidade, puxar a cadeira para a sua amada, né? Sente-se, puxa a cadeira, aqueles gestos, né? De colocar o casaco, ajudar a vestir o casaco e tal, ternura, tal. Aí é quando a gente está fazendo a pessoa que é do nosso círculo íntimo, seja amigo, seja cônjuge, filhos, enfim, né? Então, é uma forma de demonstrar gratidão pelo amor dedicado àquele ser a nós. Muitas vezes, como já dissemos e repetimos, de forma inconsciente, é um impulso natural de demonstrar gratidão, de retribuir a ternura do outro, o amor do outro. Então, ternura, gentileza gera gentileza. E a bondade, gente? A bondade, eu nunca tinha pensado por esse lado até então, até ouvir essa pessoa falar que a bondade é fazer o bem indistintamente, goste ou não da pessoa a quem você está beneficiando. E ser bom é exatamente perdoar. Então, se estamos perdoando, é porque aquela pessoa nos prejudicou de alguma forma. Então, é uma das facetas do amor, o perdão. É fazer o bem a quem não me fez bem, a quem eu não amo. O perdão é uma forma de amar, como disse Jesus, amai os vossos inimigos pelo perdão. Então, tudo isso compõe o elenco da gratidão. E aí a gente segue aqui para o gran finale. Aí o doutor Richard Davidson, para fechar, ele diz assim: uma das coisas mais importantes que descobri sobre a gentileza e a ternura é que se pode treiná-las em qualquer idade. Os estudos nos dizem que estimular a ternura em crianças e adolescentes melhora os resultados acadêmicos, o bem-estar emocional e a saúde deles. Isso foi extraído aí desse site, depois vocês dão uma olhadinha lá e leiam a entrevista completa, que é muito interessante. Ele é como vocês sabem, nós dissemos já anteriormente, ele sentiu a necessidade de treinar a sua mente, visto que ele é um psicólogo, é um cientista, pesquisador, e por alguma razão, ele sentiu a necessidade de treinar a sua mente para ter mais foco, enfim, para usar melhor o potencial de sua mente. Então, ele foi para, se eu não me engano, salvo engano, o Tibete. Foi praticar meditação com os budistas. E nessa, ele acabou conhecendo o Dalai Lama. Quando o Dalai Lama disse: olha, eu admiro muito o seu trabalho, mas você está muito focado nos transtornos depressivos e tal e tal. Você nunca pensou em focar a sua pesquisa nas pessoas que sentem ternura, gentileza, as pessoas que estão bem, de bem com a vida e tal? Não. E daí veio uma longa conversa que resultou numa mudança radical, um divisor de águas na vida desse pesquisador aí, Richard Davidson. Agora, isso é só para despertar a curiosidade de quem não sabe ainda, para ir lá e conferir, tá? Porque é muito interessante. Esse estudo não existia em parte alguma do mundo. Então, ele é pioneiro nessa pesquisa do elenco
que compõem a gratidão, né? Esses aplicativos gratulatórios de que fala Joana de Ângeles no capítulo 4 do livro A Psicologia da Gratidão. Então, gente, nós já estamos com o tempo avançado. Eu quero de vocês apenas mais 5 minutos para a gente fechar aqui com uma leitura de algo que eu acho que já é do conhecimento de vocês e que nós gostamos muito, é o mantra da gratidão. Gratidão à vida que me inspira, me renova e me dá chances de evoluir diariamente. Gratidão ao lugar onde estou, aqui e agora, pois esse lugar precisa de mim e eu dele. Gratidão a todos os órgãos do meu corpo que funcionam em plena harmonia e perfeição. Gratidão à casa onde moro, que me serve de refúgio e descanso. Gratidão às oportunidades de trabalho, conquistas, sucesso e evolução que se abrem diante de mim diariamente. Gratidão a cada dívida paga, porque dessa forma honro meu nome, honro os meus compromissos e meu dinheiro se multiplica. Gratidão a tudo aquilo que eu compro, adquiro, pois é fruto do meu trabalho. Gratidão a todas as pessoas que cruzam o meu caminho, todas. Gratidão às pessoas que me fizeram mal, porque assim desenvolvi força e coragem para seguir sempre adiante. Gratidão às pessoas que me fizeram bem, porque assim me senti muito amado e abençoado. Gratidão a todas as oportunidades de sucesso financeiro e pessoal que recebo, identifico e aceito. Gratidão a mim mesmo, que encontro a gratidão em todas as pessoas, coisas e fatos. Gratidão ao universo inteiro, que conspira a favor de cada pensamento meu. E por isso, escolho com cuidado tudo aquilo que penso, falo ou desejo. Gratidão, sobretudo, ao Deus maravilhoso que existe dentro de mim. Sou parte de sua divindade e por isso espalho luz, amor e paz. Onde quer que eu esteja. Gratidão, gratidão, gratidão. É isso por hoje. Agora nós vamos abrir espaço para que vocês falem. Estão com a palavra. Eurípides, você desligou o microfone dos nossos amigos, Eurípides. Acho que está todo mundo emocionado, viu, Lelis? Rapidinho, só falar boa noite. Rápido, é a Ana que está falando para fechar aí. Só um comentário rápido. Vamos lá. Na semana passada, você tinha falado sobre... A gente estava falando sobre felicidade e eu tinha comentado, né? De um curso que eu estava fazendo, né, de extensão. Sim, lembro. E bem bastante dentro do que você estava dizendo, né, no primeiro módulo do curso, era sobre essa questão, né, do bem-estar, da felicidade, né, e tinha 2 exercícios iniciais, que eram o exercício da bondade, né, que estava relacionado com essa questão de você compartilhar ajuda com outras pessoas, né? Que isso também é uma prática que fortalece essa questão da gratidão, né? E um outro exercício também, que a professora psicóloga lá que estava aplicando o curso para a gente, né? Montando o curso, o exercício das 3 bênçãos ou das 3 coisas boas, bem na linha do que Eurípides falou, né? Que ao final do dia, a proposta era de anotar, no mínimo, 3 coisas, as mais simples que pudessem ser, né? E isso se tornaria uma coisa que seria exercitada e que depois você já
passaria a enxergar com uma dimensão maior, das pequenas coisas até coisas fantásticas, né? E foi muito interessante fazer esse exercício. Isso ajuda, dá um fortalecimento muito grande. Depois, se você quiser, eu posso encaminhar, e daí é bem interessante, assim, tem umas propostas também de uns filmes, assim, uns vídeos bem bacanas. Aí, se quiser, depois eu posso encaminhar para você olhar e se alguém também tiver interesse. Teremos. Pode enviar, sim. Tá, muito obrigado, Ana Paula. Um abraço. Gratidão também pelo curso, pelo nosso curso. Gratidão. Gratidão pela companhia de vocês, né? Também. Sim. Quem mais? Ok, Euripides, eu acho que é com você agora. Então, meus irmãos, depois desse encontro emocionante, né? Só nos resta realmente elevar os nossos pensamentos até o mais alto, até o Divino Mestre Jesus, e agradecer. Agradecer por essa oportunidade bendita de aqui estarmos, sorvendo essas energias positivas advindas dos laboratórios celestiais e que, no momento, estão cobrindo cada um de nós aqui presente com esses elementos que estão atuando em nossas células físicas e perispirituais, dando-nos a harmonia e a reharmonia tão necessária para que continuemos com a nossa refrega, que é a refrega do eu contra eu mesmo, nessa luta ingente para a aquisição da plenitude pela gratidão, né? Que possamos, a partir de hoje, se já não fazemos, desenvolver, praticar, exercitar a gratidão nas pequenas coisas, pois com certeza assim chegaremos a sermos gratos pelas grandes coisas também. Meus irmãos, minhas irmãs, nesse momento então, em nome da mentora espiritual Joana de Ângeles, em nome da equipe espiritual que sempre está conosco, em nome de Jesus, nosso Mestre, mas sobretudo de Deus, nosso Pai, é que encerramos a nossa reunião de estudos, rendendo graças a Deus. E que assim seja.